Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40, 25 em diante. Nós lemos: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, eu quero que pensem comigo por alguns instantes neste assunto que está dentro desta passagem. É interessante que Deus começa fazendo pergunta: a quem me comparareis? A quem? E ele vai falando sobre os seus olhos, ele vai falando a respeito do seu poder em chamar as estrelas, cada uma pelo seu nome. Eu fico pensando, astrônomos, lendo esta passagem, quando com os mais sofisticados instrumentos não conseguem visualizar todas as estrelas, aliás, eles conseguem algumas, mesmo com toda a aparelhagem, e Deus chama todas, cada uma pelo seu nome, para que elas estejam brilhando. Mas, quando Deus vai mostrando isto, eu creio que Ele está querendo dizer da sua força, do seu poder e da sua imutabilidade. Principalmente quanto ao trabalho incansável. E é por isso que ele se volta para nós, dizendo que ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças. Ele está mostrando que todos se cansam, até os jovens, ficam exaustos. Mas ele diz que aqueles que esperam nele renovam as suas forças. Eu quero abordar este assunto que diz respeito a cansaço. Cansaço. Eu creio que não há aqui ninguém que não saiba o que é isto. Até crianças muitas vezes falam que estão cansadas.
fazem menção a isto. E meus prezados irmãos, nós sabemos que há os mais diversos tipos de cansaço. A pessoa se cansa fisicamente, ela se cansa mentalmente, ela se cansa emocionalmente, ela tem vários cansaços, se cansa sentimentalmente. E o mais sério é o espiritual, é o cansaço da alma. Esse é o mais sério. De todos, o menos grave é o cansaço físico. Isto não é novidade para ninguém. A pessoa se cansa num dia de trabalho, num dia de estudos, de tarefas, mas com uma boa noite de sono, ela já acorda no dia seguinte com as forças refeitas. Mas não acontece isso com os outros cansaços. E eu já comentei em algumas outras pregações, e inicio esta dizendo que as pessoas estão cansadas. Eu penso que cada um aqui, se pudesse dar o seu testemunho publicamente, falaria sobre isto, sobre cansaço. Cansaço, não físico. Eu já disse que esse aí é o de menor importância. Mas falariam sobre cansaço de esperar algo, de enfermidade. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas no seu leito: já estou cansado desta cama, estou cansado de esperar. Quantos diriam de cansaço na vida familiar, problemas que parece que não terminam nunca. Estou cansado. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem: eu estou cansado de incompreensões. Não sou compreendido, não sou compreendida. Estou cansado. Outros dizem: estou cansado de ingratidão. É outro cansaço que é comum. Quanta ingratidão, eu me esforço, mas não vejo retorno, uma palavra, um gesto, um sorriso, uma manifestação de agradecimento. Cansaço de ingratidão, cansaço de conflitos íntimos. Meus irmãos, tem gente que não aguenta de tanto conflito interior. Às vezes evitam até revelar. Muitos evitam revelar. Maltrata. Não há paz, não há refrigério. Outros dizem: estou cansado da solidão. Cansado desta vida de solidão. Outros de injustiças, outros de maus tratos, outros de promessas vazias que não se cumprem nunca, cansaços de ilusões, de vaidades. Ultimamente eu tenho pensado muito nisto, tentando aprender com Salomão. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Meus prezados, tudo cansa, desgasta, incomoda. Eu estava meditando quando Deus disse, aí mesmo no livro do profeta Isaías: na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão.
Cansa, continua, mas não reconhece que está vivendo uma vida vã, uma vida oca, uma vida sem sentido. Eu estava vendo, virem aí para frente as páginas, no capítulo 47 aí de Isaías 47, observem bem, eu vou ler 2 versículos, 12 e 13, o Senhor dizendo: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isto inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas, já estás cansada. Falando sobre Babilônia, falando sobre os erros daquele povo, já estás cansada. Deus percebe, meus prezados irmãos, estes cansaços, Ele está vendo. Mas uma segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, depois desta, que a humanidade está cansada, pode perguntar a qualquer um, e pode dar o seu testemunho, que em alguma área da vida você está cansado. Em segundo lugar, o cansaço, ele pode levar a pessoa à desistência, a desistir. O cansaço pode fazer isso. O cansaço pode tirar a coragem, pode desencorajar a pessoa. Esses cansaços podem tirar o ânimo, o interesse, a visão. Eu meditei em várias passagens na Bíblia e fui vendo pessoas como nós. Por exemplo, a palavra de Deus fala de Rebeca, a esposa de Isaque, Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, só para identificar bem a pessoa. Eu fico olhando ali na palavra, quando há o registro, lá em Gênesis, de que o Esaú casou-se com mulheres que não deveria ter casado. E quando eu vou lendo a respeito disto, chego ao ponto de Rebeca, a mãe de Esaú, dizer: aborrecida estou da minha vida, porque as esposas de Esaú causavam problemas para Isaque e Rebeca. Não é novidade isso também hoje não, né? Noras, genros, trazendo tristezas. Mas observem que a Rebeca estava tão triste, tão cansada com a situação, que ela disse: eu estou aborrecida da minha vida, A vida parece que perde o seu valor. Mas depois eu fui ver o Moisés. Os irmãos têm assim uma imagem da situação de Moisés, levando aquele povo pelo deserto, anos e anos, dirigindo aquela nação, rumo à terra prometida. Mas Moisés já não estava aguentando. Eu repito, não creio que tenha sido cansaço físico. Esse é comum, é normal. Mas quando o Moisés vai conversar com Deus, ele disse: eu sozinho não posso levar este povo, pois me é pesado demais. Observa como ele conclui: se assim me tratas, falando com Deus, mata-me de uma vez, eu te peço. Já imaginaram a que ponto chegou o cansaço daquele homem? Eu não estou aguentando esta tarefa,
esta responsabilidade, este compromisso. Ele fala: se me tratas assim, me leva de uma vez. Outra pessoa também que muito nos impressiona é Jeremias. Estudamos há pouco tempo, ainda vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele diz assim, a palavra dele é muito forte. Eu considero, dentro deste assunto, a mais forte. O Jeremias disse a Deus: por que não me matou no ventre materno? Já imaginaram uma coisa dessa? O que aquele homem passou para chegar a fazer este questionamento, a perguntar isto a Deus? Por que a minha mãe não foi à minha sepultura? Ou por que ela não permaneceu grávida perpetuamente? Isso é palavra de Jeremias. Eu nunca vi uma coisa assim tão pesada. Isto me leva a pensar, a tentar imaginar o que ele estava passando, o que o cansaço fez com ele, a situação que ele estava vivendo. Já comentamos isto em outras ocasiões, e há pouco tempo conversando com uma autoridade a respeito. Nunca o mundo passou por uma fase de tantos suicídios. Nunca. Ele estava me dizendo que não se publica. Há uma orientação para que não se divulgue os suicídios. Um ou outro nós ficamos sabendo. Um ou outro. Meus prezados irmãos, é claro que nada justifica, mas se uma pessoa não tem o temor de Deus e enfrenta as pressões mais diversas, a sua mente não consegue suportar, não consegue. Ela acha que a solução é esta, de colocar um ponto final em sua vida. Mas eu estou lembrando aos irmãos que estes cansaços desencorajam, desestimulam as pessoas. Eu estou falando para pessoas que são iguais umas às outras. Não temos diferença, não. Pode a aparência física ser diferente, o traje, a vida socioeconômica, mas no seu âmago, no seu interior, nós somos todos iguais. Todos iguais. Mas, irmãos, eu não posso deixar de concluir que só há uma esperança para a alma cansada. Só há uma esperança. Não é suicídio, não é dar fim à vida, não é desistência, não é fuga. Eu li no início, não sei se todos estão lembrados, Mateus capítulo 11, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sempre que eu leio esta passagem, eu gosto de frisar a palavra sobrecarregados. A carga nós suportamos, nós não suportamos é a sobrecarga. Por isso Jesus diz: cansados e sobrecarregados. E meus prezados irmãos, a única esperança é Jesus. É Jesus. Uma noite de sono refaz forças físicas, mas só Jesus refaz qualquer cansaço de ordem espiritual, cansaço da alma,
cansaço de sentimentos. Somente o Senhor Jesus Cristo. Eu já conversei com pessoas que chegaram a me dizer: estou cansado de mim mesmo. Eu já não estou me aguentando. A gente já imagina o que isso significa. Já não estou me aguentando. Mas Jesus aguenta. Eu posso não me aguentar, mas Jesus me aguenta. Jesus me coloca as suas mãos e me sustenta. O apóstolo Paulo, meus prezados irmãos, é uma pessoa que nos transmite experiências que tocam o nosso coração, porque são coisas do dia a dia. Ele, escrevendo a Timóteo, ele falou: Demas me abandonou. O Alexandre me causou muitos males. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Palavras de Paulo. Mas aí ele conclui de maneira esplendorosa, dizendo: mas o Senhor Jesus, Ele me assistiu e me revestiu de forças. Ou seja, Ele me reanimou. As demais pessoas parece que estavam contribuindo para o desânimo, mas o Senhor Jesus me revestiu de forças. Ele me deu assistência. Eu creio que esta tem sido a experiência de irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Davi, ele disse em um dos salmos: estou cansado de clamar, secou-se-me a minha garganta e os meus olhos desfalecem. Davi não foi um qualquer, foi um gigante na fé. Foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas a sua parte humana era também acentuada. Ele passou por isto. Mas, meus irmãos, observem bem. Estou evitando citar referência para os irmãos não ficarem procurando. Em um dos salmos, o Davi estava escondido numa caverna, para não ser morto. Ele entrou naquela caverna e escreveu este salmo. E neste salmo ele disse: me vejo muito fraco. Não é assim que os irmãos, muitas vezes, nós nos sentimos? Me vejo muito fraco. Ainda ele diz: dentro de mim esmorece o meu espírito está se esmorecendo. Ele ainda diz no mesmo salmo: mas tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Agora eu quero que vejam aí em Isaías 57. Isaías 57. Estou terminando com esta passagem. Isaías 57, no versículo 15 nós lemos: porque assim diz o alto, olha aí, alto com A maiúsculo, o sublime com S maiúsculo, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. O que é que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus prezados, Deus está dizendo a mim, a você, a nós, da sua altura, da sua sublimidade, da sua eternidade, mas Ele está dizendo que habita lá, mas Ele habita aqui. Ele habita com aquele que está contrito, o seu espírito abatido, usando a palavra de hoje, a sua alma cansada. Ele habita, para quê? Ele habita com o propósito de vivificar, reanimar,
restaurar, modificar o quadro. Ele habita com este propósito. Prezados, eu vejo na Bíblia, nem sempre Deus faz promessas de coisas visíveis e palpáveis, mas Ele faz promessas de coisas invisíveis, mas que possam ser sentidas, que preenche o interior, que mexe com o interior. E isto tem infinitamente mais valor do que qualquer coisa visível, palpável. Tem infinitamente mais valor. A pessoa pode estar num dos cultos, aí nós mencionamos isso, eu acho que foi em culto em residência. Falamos sobre o ter e o ser. A pessoa às vezes tem, mas não é. Ela possui, mas aqui dentro está paupérrima. E o que satisfaz é o interior, não são as coisas exteriores. Elas têm seus valores, mas não são elas que preenchem. E nós precisamos colocar na ordem certa coisas da nossa vida. O que precisa ser prioridade na nossa vida, para que valorizemos de maneira correta, adequada, aquilo que merece ser valorizado. Há cansaços? Há. Esses cansaços aí que só a alma encontra alívio no Senhor. Ele está dizendo aí, neste texto de Isaías, Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças aos que vão perdendo o seu vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Em quem estamos esperando? Com quem estamos lidando? Eu espero que em cada circunstância da nossa vida, paremos, meditemos e falemos à nossa alma. Você está cansada, mas o descanso está em Jesus. Portanto, há necessidade de obediência e de confiança. Amém.